O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "Que vos ordenou Moisés?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus disse então: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. No final do Evangelho de hoje, pela terceira semana consecutiva, venho falando da necessidade de nós acolhermos a quem precisa. Em princípio, quem mais precisa de nós são as crianças. E Jesus, ele dá aquela lição porque estavam repreendendo as crianças que traziam a Jesus. Ele, ao contrário, ele impunha as mãos, abraçava e coloca como norma: só vai entrar no reino de Deus quem o acolher como acolher a criança. É uma condição para nós podermos entrar no reino de Deus. É claro que aí a gente, em outras palavras, outros textos, a gente vê que Jesus coloca acolher o menor, aquele que precisa, o necessitado. Essa passagem, então, pela terceira vez consecutiva, nos mostra essa necessidade. Não é só ouvir. E não é aquilo que a gente ouviu falar um dia e pronto. Ouviu falar e gostou ou desgostou e deixa para lá. É preciso nós fazermos algo por aqueles que precisam de nós. Nós estamos no início do mês de outubro, que é o mês missionário. Dia 1º dia de Santa Teresinha, morreu jovem, 24 para 25 anos, e ela entrou para o Carmelo, convento carmelita, muito nova, porque a sua irmã, uma das irmãs mais velhas, foi para o convento e já tinha perdido a sua mãe. Quis a todo custo, mas não lhe foi permitido pela pouca idade,
São os obstáculos que a gente enfrenta na vida, mas ela superou porque foi até o Papa para ele liberar a sua entrada, e assim fez. E no Carmelo, que convivia com pessoas humanas, ela passou por dificuldades. Primeiro, a doença física, uma doença muito grave, e também pela humilhação que ela passava, pelo ciúme das outras, por ela ter sido incluída ali no Carmelo com uma idade inferior à exigida. E ela se santificou oferecendo tudo isso pelas missões, tanto que ela se tornou a padroeira das missões. Veja que tem 124 anos que ela faleceu, viveu 24 anos apenas, e nesse período ela já foi proclamada, junto com São Francisco Xavier, a padroeira das missões, sem nunca ter saído da porta do Carmelo. São Francisco Xavier, sim, foi missionário, foi para outras terras, mas ela foi através da sua oração, dos seus sacrifícios, a sua dor, do seu sofrimento, que foi colocado em favor das missões. Veja que nós temos muitos meios para oferecer a nossa vida para as missões. No ir, no ficar, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, como também oferecer as nossas orações, os nossos sacrifícios. E hoje os textos da liturgia da palavra nos mostram da vida de família. Primeiro, o amor de Deus. Toda a Bíblia deve ser fundamentada no amor. Ainda que a gente veja, sobretudo no Antigo Testamento, guerras, aqueles momentos bem sanguinários, né? Mas é aquele povo que às vezes se afastava, mas sempre é conduzido por Deus ao seu amor. Deus ama cada um. E por isso, a gente vê que tudo se volta para um dia chegar Jesus e recuperar tudo aquilo que foi proposto por Deus desde a criação. E Deus criou por amor tudo, e a nós. Deus não ocupa um espaço. Deus não precisa desse mundo. Isso é criação de Deus. E a obra geralmente é menor do que o Criador. E se Deus criou, Ele pode criar e destruir, poderia ter criado coisas maiores, mais belas, mas Ele criou do jeito que está. E Deus viu que era bom, e Deus criou aquilo que Ele chama a criatura predileta, que é o homem. E Deus viu que era muito bom. O relato da criação se faz de duas maneiras. Uma, quando ele fala, façamos o homem. O outro relato é o que nós ouvimos hoje. Deus modelou o homem do barro, fez um boneco, soprou, infundindo nele a vida. Nós sabemos que o ar, o sopro, o vento, é sinal de vida. Quantas vezes alguém se afoga, qual o primeiro processo? A respiração boca a boca. É o ar que deve entrar nos pulmões. A criança, quando nasce, às vezes toma um tapinha para chorar, para que abra suas vias respiratórias, para que possa viver, porque senão vai morrer sem o ar. E aí vem o sinal do Espírito Santo, do vento, da ventania lá no Pentecostes. E Deus soprou sobre o homem, infundindo nele a vida, e depois tirou uma costela do homem e fez a mulher. Se o homem foi dando nome a cada criatura, isso é terra, isso é água, planta, quando fez a mulher, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, aí o homem ficou satisfeito. Agora sim, ela se chamará mulher, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus lhe deu como companheira. Há algum pensador que diz, não me lembro o nome agora, que Deus não fez a mulher do osso do pé para que o homem não pise a mulher. Como também não fez o osso da cabeça para que não seja ela dominadora. Às vezes um é dominador, às vezes outro, mas não é por aí.
Deus criou um e outro no pé de igualdade, do lado, para caminharem juntos, um complementando o outro. Não é um para ser escravo, não é para ser servo do outro, mas para ser um companheiro do outro. E Deus disse ao homem, que vai se unir à sua mulher, como disse, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Já não são dois, mas uma só carne. Então não é quem manda e nem quem obedece, mas são dois em um, ou um em dois. E aí, quando nós ouvimos no Evangelho, perguntaram a Jesus, não com a intenção de saber a resposta. Eles tinham a intenção sempre de pegar Jesus numa armadilha. O Evangelho sempre usa essa palavra, para pô-lo à prova. É lícito ao homem divorciar-se de sua mulher e se casar com outra? Na verdade, eles sabiam a resposta, porque Jesus pergunta, através de Moisés, o que disse Moisés? Moisés permitiu. Ao que Jesus responde, permitiu por causa da dureza dos corações de vocês. Isto é, ele permitido, vocês fazem. Se não permitisse, vocês iam fazer da mesma forma, ele permitiu. Mas Jesus declara a indissolubilidade do casamento, quer dizer, o casamento não se dissolve, não se desmancha. Se Moisés permitiu, o casamento é anterior a Moisés. Não foi Moisés que instituiu o casamento. A lei é para corrigir, ou às vezes ou sempre para orientar para o melhor caminho. Então não foi Moisés que fez o casamento, é Deus. E hoje aparecem muitos por aí querendo fazer leis, decretando, mostrando realidades que tem que ser assim, que são novos tempos, temos que aderir à realidade, à atualidade, mas Deus fez homem e mulher para o casamento. E assim o casamento é um sacramento. Jesus elevou a dignidade do sacramento, que é algo muito sagrado. Para quê? Para formar família. Família é aquilo de mais precioso que nós temos aqui na terra. Mais precioso. E quando nós vamos formar uma família, precisamos estar conscientes da responsabilidade que a gente assume. O casamento não é apenas escolher uma pessoa para cuidar da gente, quem está ficando velho. A gente está ficando velhinho, precisa de uma companheira, ou eu estou precisando de um companheiro, precisa de alguém para cuidar de mim. Está errado. É claro que o casamento é companheirismo, sim. É para viverem juntos, quem sabe, se Deus permitir, ficarem velhos juntos, viverem, quem sabe, até morrerem juntos. É isso sim, mas não é com o interesse, o egoísmo de alguém cuidar de mim. Paga um empregado, uma empregada, um cuidador. Então, casamento é compromisso de vida a dois. E quando a gente faz compromisso, a gente tem que renunciar a tanta coisa. Se você trabalha numa empresa e que tem que pegar serviço às 6 horas da manhã, você gosta de levantar às 8, às 10, você tem que renunciar àquele sono, não tem? Não tem que levantar mais cedo? Se você se casa, tem filhos, aí o filho acorda você às 6 horas da manhã, mãe, estou com fome, estou com sede, quero isso, quero aquilo, estou com dor de barriga, dor de cabeça. Você tem que renunciar ao seu sono, sim. Claro que isso é próprio de cada um tem a sua realidade, mas isso prova o amor que quando assumiram o casamento, marido e mulher, prometerá amor e fidelidade todos os dias, até que a morte separe. Não é porque um dia um magoou o outro que falta amor, não. Mas às vezes nós tiramos o amor da nossa vida e fala que não existe mais, porque nós tiramos. Já disse aqui há mais tempo, que às vezes a gente fala que o amor acabou, mas Deus é amor, o amor é Deus,
Então Deus não acaba, o amor não acaba. E se nós colocamos outras prioridades na vida do casamento, que não seja o amor, aí o casamento está fadado ao seu término. O amor é a principal condição para o casamento. Se alguém provar que não casou por amor, o casamento é nulo, tem que provar. Vamos supor que está lá o pai lá com a arma, você casa ou morre? Vai provar, não casou por amor. E aí temos outros motivos. E casamento é para também formar família, quer dizer, criar filhos. Se alguém se casa presta atenção, com a intenção de não ter filhos, com a intenção, casamento é nulo. Pode ser que a pessoa já se casa mais idosa, não tem condições de gerar, a pessoa é estéril, por um problema físico, hormonal, seja lá o que for, a pessoa não tem condições de gerar, é outra coisa. Há muitos que gostariam de ter filhos, não têm, mas é porque não podem, não têm condições. Aí, não vem falar, não tem filho, então o casamento é nulo. Não, não é assim. É com a intenção de não ter. Casamento é nulo. É claro que a pessoa tem que provar tudo isso. Então vejam que a maravilha do casamento é isso, é a interação marido e mulher, pais e filhos, e assim viver a família. E como disse antes, que Deus fez homem e mulher, a intenção de ter filhos não é porque não quero demonstrar preconceito, nada contra ninguém, mas lei de união homossexual, isso não é casamento. Como que podem ter filhos? Deus criou homem e mulher e disse que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. Se você faz o contrário, não tem nada de bênção de Deus. Não sei se é verdade, mas parece que lançaram uma Bíblia por aí, em que tiraram todos os versículos que falam dessa questão. Vamos dizer, isso não é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, se nós procurarmos viver bem a nossa família, a gente tem muito que agradecer a Deus. O que é necessário no casamento? O amor supõe perdão, diálogo, saber falar, saber ouvir, muitas vezes fazer de conta que nem ouviu, né? Guardar para depois soltar na cara do outro. Paciência, compreensão. Então, são muitas palavras que devem compor o casamento dentro da palavra amor. Se você se casa só porque o outro é bonito ou é bonita, pelo dinheiro, só pelo sexo, só pelo prazer, só uma coisa dessa não vale o casamento. Tudo está incluído, mas tudo deve fazer parte, como fruto do amor de um para com o outro. Vamos nos esforçar, pensar bem, para a gente superar os problemas que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família, e ajudar aos outros. No dia do casamento, são tantos convidados, e alguns casamentos são tão chiques que a gente nem sabe se está numa igreja ou onde que está. Se preocupam tanto com roupa, com desfiles. Vem a entrada dos padrinhos, é um de cada vez, foto, filma. Aí já não sabe mais nem pelo traje quem que é o noivo e quem que é a noiva. E hoje os padrinhos já são convidados a vir, já determinado qual tipo de roupa tem que vir. Colocam tudo isso antes do que é essencial, que é o amor. Tem gente que não se prepara para o casamento com uma confissão, não se prepara para comungar, comunhão, união no dia do casamento. Claro que quem não comunga não quer dizer que o casamento seja nulo, mas busca o que é mais importante, que é o sacramento. Então, unir o sacramento do matrimônio com a Eucaristia, que é a união, isso a gente garante o nosso casamento.
E aí, como disse, vem muita gente. Depois, quando o casal começa a passar por dificuldades, todo mundo tira o corpo fora. Quantos casais que a gente poderia ter evitado a separação se a gente chegasse, como diz, a cara de pau, e fala: seu fulano, o que está acontecendo? Em que eu posso te ajudar? Mas todo mundo tira o corpo fora. Depois alguém fala: seu fulano, ninguém teve coragem de me ajudar, só você. Pode ser até que a pessoa dê um fora na gente, não intrometa na minha vida, mas nós todos temos essa obrigação de ajudar os outros. Oficialmente, na palavra nem é padrinho, é testemunha. Mas se pegou essa palavra padrinho, é de apadrinhar mesmo o casal. É poder ajudar. Alguém fala, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então você não entendeu o que é casamento, você tem que estar lá sim, para ajudar. Vamos pensar, rezar, pedir a Deus. Talvez alguém fale assim: o padre fica falando de casamento, ele não é casado. Tá. Mas como a gente não tivesse a família da gente, os irmãos, a gente não ouve, não lê. É a mesma coisa você falar: seu padre, você tem que ser assim, assim. Você não é padre para falar com a gente, para como ser padre, né? Claro que a gente ouve também as sugestões, as opiniões, a gente tenta melhorar, que é assim que a gente cresce também. Então é a gente conversando e dialogando que a gente melhora. Vamos estar unidos na nossa casa, na comunidade, e que a gente espalhe para os outros. Se eu falei alguma coisa que valeu, passe para os outros. Ajude a outras pessoas. Quando nós virmos a família totalmente destruída, tudo será destruído. Se ainda temos coisas boas na nossa sociedade, é porque ainda temos famílias dignas. Se quiser acabar com tudo, acabe com a família. Como alguém está aí querendo acabar com a instituição família, e acabar com o resto que presta. Não vamos deixar. Vamos rezar. Rezar e agir também, para que a gente tenha essa sustentação que é a nossa família. Façamos a nossa profissão de fé.